Vou falar sobre o plano B, alternativas além do Enem para você estudar medicina de graça. Que tal de plano B é esse? Se liga que a gente vai falar bastante sobre esse plano B. Porque a gente ainda não chegou nem na metade de fevereiro, mas a gente já passou pelo resultado do Enem no fim de janeiro, pelo SISU, né? Não, resultado do Enem no começo de janeiro. Resultado do SISU, fim de janeiro. ProUni, inscrição do FIES, resultado só dia 18. E dia 11, não é? Amanhã, sai a lista de espera. E aí, vagas disponíveis, as coisas começam a rodar nas universidades que participaram do SISU. Tem sido, né, um início de ano tão intenso, né, que parece que já passou até mais tempo. Principalmente para quem ainda não conquistou a vaga. Porque quem conquistou a vaga tá de boa. Mas quem não conquistou, tá com aquele sentimento de que para esse ano perdeu todas as oportunidades que tinha. E que não vai conseguir ser aprovado esse ano. E não é isso. Eu vou falar sobre o plano B. Mas mantenha calma. Porque eu vim hoje aqui te mostrar que tem muita luz no final do túnel. Não é só uma luzinha não, tá? É muita luz mesmo no final desse túnel. Isso mesmo. Bem, nós sabemos que o Enem, né, é uma mega oportunidade. Ir bem no Enem abre muitas portas. Porque a nota do Enem vai ser utilizada como a principal forma de ingresso nas universidades públicas do Brasil. Mas embora, né, o Enem SISU seja a principal porta de acesso, sinto muito te dizer, não é a única chance, não é a única porta de acesso. E nesse ano, a gente teve um movimento diferente. A gente teve instituições que saíram do SISU, que estão com processos próprios, outras até fazendo novos vestibulares. Então tem muita coisa para mudar nesse jogo. Significa que você vai ter muitas oportunidades além do Enem. Só para você ter uma noção melhor dessa história, tá? Bora lá. No Brasil, são aproximadamente 9.800 vagas públicas para medicina. Aproximadamente 21% de todas as vagas de cursos médicos no Brasil são nessas universidades públicas. O restante, tá? 79% são nas universidades privadas. Agora, em 2025, 89 campi ofereceram vagas pelo Enem SISU. Foi um total de 5.574 vagas. E se eu coloco lá, que é 9.822 vagas, tá? E eu subtraio 5.574, é uma conta simples. Existe 4.248 vagas a serem conquistadas, que são outras oportunidades. Quase metade das vagas, gente. Ou seja, dos 89 campi que tem vagas pelo Enem SISU, outros 69 campos dos 122 que o Brasil tem oportunidade ou em vestibular ou em PSS. Aí você vai dizer, ai Meriane, mas esses PSS são para quem fez na primeira série do ensino médio, na segunda série do ensino médio, na terceira série do ensino médio. Nem sempre. Tem lugares que tem PSS para quem já terminou o ensino médio. Sim. E tem processos seriados. Então tem muita oportunidade que você de repente nem sabe que elas existem. E você tá aí chorando, achando que vai passar mais um ano inteiro para poder daqui um ano tentar ou não ser aprovado. E não é assim. Espera aí que eu vou falar do plano B. De outras oportunidades além do Enem para estudar medicina de graça. Muitos planos B, gente. Não é só um planinho B, não. São muitos planos B. Bem, vamos lá. Só essa semana, por exemplo, dia 14, de 12, 13 e 14, vai ter inscrição lá na Federal do Tocantins
para quem fez um exame o ano passado, de lá, chamado Exato. E lá tá tendo vaga de medicina, por exemplo. Mas esse é para quem fez um exame que foi no final do ano passado, que aconteceu lá em Palmas, no Tocantins. O que eu tô colocando aqui tem um monte de chance o ano inteiro, num monte de lugar. E que muitas vezes você coloca um peso em você, tipo assim, você já vai pra prova do Enem com aquele peso assim, tá? Pra morrer. Porque é o tudo ou nada, é minha única chance. Comece a pensar diferente, criatura. É uma excelente chance, mas está muito longe de ser a única, tá? Tá muito longe de ser a única. Veja bem, quando a gente pensa em estudar medicina de graça, a gente tem que ter a noção muito clara das oportunidades geradas pelo Enem, oportunidades extra-Enem. As oportunidades geradas pelo Enem começa pelo SISU, né? 89 campos oferecendo vagas. Em 2024, como eu disse, foram 5.730. Em 2025, SISU de 25, foi 5.574. Ou seja, 156 vagas de medicina foram oferecidas a menos nesse último SISU. Mas no ProUni, né, que aconteceu recentemente, já teve o resultado, e vai ter no segundo semestre, mas é para quem fez escola pública. No ProUni foi 2.784 bolsas. Dessas, 2.340 bolsas integrais e 444 bolsas parciais. E ProUni é bolsa para quem fez escola pública. Caprichar na nota do Enem para passar pelo ProUni é massa. A nota do ProUni é mais baixa do que a nota do FIES. Sim, porque a nota do ProUni é só para aluno de escola pública. No FIES, participa qualquer pessoa. O que a gente vai ter no FIES é a divisão por renda. FIES social, pessoas com meio salário mínimo de renda per capita. E o FIES normal, o FIES antigão, que é o teto de 3 salários mínimos per capita. E falando em FIES, caraca, quero abordar aqui uma coisa. Os pontos de corte do FIES subiram e muito. Eu fiz uma assessoria para os meus alunos, né, a galera do Medicina 2X, e a gente deu vários pontos de corte. Por que vários pontos de corte? Gente, sabe o que é que o MEC decidiu? Tava saindo uma parcial 8 da manhã e teve 2 dias que o sistema rodou meio-dia, tá? Então a gente olhava, tinha um ponto de corte, meio-dia era outro ponto de corte. Então teve dia, na sexta-feira, que foi o último dia do FIES, que o meu pessoal de TI ficou de plantão, porque vai que de tarde dá outro ponto de corte. Então, eu tinha que estar junto do meu aluno, tá? A gente lá aqui, na nossa mentoria Medicina 2X, a gente leva muito a sério todas as oportunidades. E o FIES, eu nem sou a favor, nem sou contra. É uma decisão de família, tá? Sempre uma decisão de família. Mas o FIES, gente, teve vagas muito diferentes. Eu fiz um estudo olhando as vagas do FIES em 10 capitais. Porque, atenção, quem tentou o FIES tinha um troço de vaga Cine e de vaga curso. Mas a vaga real era a vaga curso, não era a vaga Cine. A vaga Cine envolvia o que a gente chama de mesorregião. Um grupo de universidades da mesma região, mesma mesorregião e mesmo conceito de curso. Tipo, conceito 5, conceito 4. Tem a galera, o William tá aqui me perguntando, não é? Santos Feda tá me perguntando se para Salvador tem chance. Cara, tu tem a UNEB. O vestibular da UNEB, que ainda nem saiu o resultado, né? Sai agora no final de fevereiro. É uma chançona. Todo ano, tipo, o meu aluno Raí, ele levou bomba no Enem 2024. Aí o vestibular da UNEB foi no iniciozinho, foi em janeiro de 25, tipo dia 10 de janeiro. A professora não decora a data de vestibular, não. De 25 não, lá de 24. Ele levou uma bomba no Enem de 23, tá? E fez o vestibular da UNEB de 24. Passou, tá lá feliz, cursando medicina de graça em Salvador. Então a UNEB é uma grande oportunidade. Na Bahia, na verdade, tem a UNEB, tem a UESB, que são provas até meio parecidas, tá? Que são grandes oportunidades. Às vezes,
Eu vou falar um pouco sobre essas estaduais. Segura aí, Santosfera, que a gente vai estar falando sobre isso, tá? Do plano B, tá? Vou falar do plano B. O William tá me perguntando aqui, o FIES social tem alguma interferência se por acaso tiver ensino superior? Tem sim. Quem não tem ensino superior, ele tem prioridade. Quem já tem ensino superior, ele não tem prioridade, é segunda prioridade, tá? E não pode estar devendo FIES. Tem que ter sido um ensino superior que você ou não usou o FIES, ou se usou, já pagou. Se estiver pagando, nem pode participar. Então, bora lá. Eu dei uma olhada, gente, em 10 capitais. Nas vagas do FIES. Das vagas curso, né? Porque a vaga Cine é uma vaga que não é uma vaga real. É a vaga de um grupo de universidades. Por exemplo, em São Paulo, em 4 universidades tinham 101 vagas. Agora, no Rio de Janeiro, em 3 universidades tinham 36 vagas. Em BH, só 14 vagas pelo FIES. O corte deu altíssimo. Em Belém, no Pará, 4 vaguinhas pelo FIES. Em Brasília, 8 vagas. Em Fortaleza, 12. Em Curitiba, 8. Em Manaus, 22. Em Recife, 4. E em Salvador, foi o grande campeão em quantidade de vagas pelo FIES. Foram 194 vagas em 3 universidades. Então, em resumo, tá? Recife, eu quero chamar a atenção que aqui só foi computada as vagas da FPS e da Nassau. Não foi computada as vagas da FMO, por exemplo, que fica em Olinda. E aqui eu estava olhando por cidade, tá? Então, só deixando isso claro. O que eu estou colocando é que o FIES foi muito concorrido e o resultado sai dia 18. Eu recomendo que quem está esperando esse resultado aguarde estudando. Nada de esperar o dia 18 para o ano começar. Você perdeu um tempo de ouro. E tempo para o próximo ciclo de estudos, seja para um vestibular de uma estadual, seja para o próximo Enem, tempo é ouro. Afinal de contas, todas essas provas, elas cobram os conteúdos do ensino médio como um todo. O Enem, por exemplo, são 692 conteúdos que o aluno tem que estudar para fazer o Enem, tá? Como eu disse, né, tem a nota do Enem, que garante lá acesso ao SISU, ao ProUni, ao FIES. Mas tem o Extra SISU. Tipo, a minha aluna Adria, ela passou na estadual, na UESP, Estadual do Sudoeste Baiano. Ela já passou no Extra SISU da Federal do Pará e ela não foi aprovada no SISU tradicional. Então, imagina que se a Adria não tivesse tido nosso direcionamento para ir para o plano B, ela ia para mais um ano de cursinho. E ela não vai, ela vai para a faculdade, ela já tem 2 para ela escolher uma delas, tá? Vai escolher onde vai estudar. Então, a pessoa tem que ter muito cuidado, que muitas vezes fica assim com a cabeça muito fechada, só o Enem, só o Enem. E o Enem é muito importante, sim, mas não é só o Enem, é ir também o Enem. E outra coisa, tem gente que já vai para a prova do Enem na tremedeira, porque aí fica no SISU, não é só o SISU. Alunos convencionais fizeram um SISU. Os meus alunos do Medicina 2X tiveram a oportunidade, podem não ter escolhido fazer, mas tiveram a oportunidade de fazer 16 SISUs. Calma que eu explico essa história. São processos que eu chamo de Extra SISU, porque eu uso a nota do Enem, mas é uma outra inscrição. Então, 16 oportunidades. Alguns são bem conhecidos, como USP, Unicamp, tá? Inclusive, ainda tem Extra SISU para sair agora, no próximo mês. Então, de repente, por exemplo, a minha aluna Adria, que passou no Extra SISU da Federal do Pará, eu recebi um outro aluno, que eu não vou dizer o nome. A Adria tirou 784 de média simples no Enem. Esse outro aluno tirou 786. A Adria está aprovada. Esse outro aluno não está. Porque quando ele chegou na mentoria, já tinham passado essas oportunidades. Vão ter novas oportunidades. Espero que dê para ele competir em alguma outra. Mas pelo menos, para o fim do ano, ele sabe que tem muitas oportunidades para competir, porque não é um SISU. É o SISU e 16 Extra SISU, tá?
Bora lá. Dentro desse contexto, a gente teve num SISU notas mais altas. Sim, houve, acabou política de bonificação. As universidades não podem mais dar política de bonificação no SISU. Decisão do STF. E isso gerou uma nacionalização. E numa nacionalização, a competição é nacional, cara. E muita gente, se você está pensando em desistir de medicina por causa desse SISU que não tem bônus, eu quero te dizer que tem outros planos que são muito melhores. Tem o plano B, que são as alternativas além do Enem, para entrar em medicina. O primeiro item do plano B é o quê? Os vestibulares próprios. Muitas vezes vocês não enxergam como o vestibular próprio gera reserva de vagas. Primeiro, os candidatos, porque o SISU, que é a nota do Enem, a pessoa faz a prova em qualquer cidade aí de um monte de município do Brasil, né? Muitos municípios no Brasil. E lá no computador concorre a vagas do Brasil inteiro. Já os vestibulares próprios requer que a pessoa viaje. E nem todo mundo pode estar viajando. Então, eu já estou te dizendo que você tem uma competição regionalizada. Além disso, tem a questão das coincidências de datas. Geralmente, no mesmo final de semana, ali de novembro, dezembro ou janeiro, onde ocorrem esses vestibulares próprios, outros vestibulares estão acontecendo no Brasil, porque são 37 ao todo. E não tem 37 finais de semana. Do pós-Enem até janeiro. Não tem, galera. Então, um monte de vestibular próprio, as datas são a mesma. O que é que isso faz? Isso faz com que haja uma regionalização, né? Uma redução do universo de competidores. Outra coisa, nesses vestibulares próprios, cada prova você tem muito mais tempo por questão. Muitas vezes no Enem, você sabe, mas tem que chutar porque não deu tempo. No segundo dia do Enem é 3 minutos por questão. No primeiro dia, 2 minutos e 20 segundos por questão. Dá nem tempo ler de novo. E quando você coloca aqueles textos bem grandes linguagens, eu digo que dá meio tempo por questão. Resultado. Nos vestibulares próprios, o tempo, o número de questões por hora de prova é sempre muito menor. Muitas vezes você tem o dobro do tempo por questão. E isso vai ajudar quem estudou. Segundo, vestibular próprio não tem TRI, cara. Então o que vale é o que você acerta. Não tem essa história de correlação de acertos. Aí você vai dizer, Meriane, mas ou eu estudo para o Enem, ou eu estudo para a UNEB. Que nada! Há uma repetição de temas. Sim, com raras diferenças em uns assuntos de matemática, por exemplo. Com raras diferenças na forma de abordar gramática e literatura. Mas quem disser que não estuda gramática para o Enem, vai perder 200 pontos na redação. Que a competência 1 é gramática, norma culta. Tá? Ou seja, vestibular tradicional é um plano B de alta categoria que você precisa levar em consideração. Às vezes, eu tenho alunos. Hoje um aluno me mandou o desempenho dele na UESB, que saiu desempenho, um boletim que tem scores, um bocado de coisa. E ele disse, professora, eu tô sem entender aqui. Aí eu expliquei de forma bem breve. Mas aí eu disse, cara, olha, a informação mais importante. Você ficou no 16º lugar de 6 vagas. Essas 6 pessoas que estavam na tua frente, elas não vão estar mais, porque elas já passaram. Então você está numa posição 10. Muitas vezes, aí e sua posição no SISU? Aí eu fiquei mais de 1000. Sim! Porque
Porque é muito mais candidato por um número X de vagas. A nacionalização. A pessoa compete morando em qualquer parte do país, apenas fez a prova do Enem e se inscreve no sistema do SISU. Já nos vestibulares tradicionais, que são, repito, 37 oportunidades no Brasil, você vai ter, não é, muito mais chance. Tem alunos até que desenvolvem medo pelo Enem. E se sentem emocionalmente prejudicados. Para esses, é muito massa os vestibulares, o plano B dos vestibulares tradicionais, tá? Porque muitas vezes os medibulandos, eles não sabem de todas essas oportunidades. E elas são reais, tá? Todo ano eu tenho meus alunos que são aprovados nos vestibulares tradicionais. E eles ficam felizes da vida, tá? Por não terem que viver mais outro ano de cursinho, já que o SISU não deu certo, tá bem? Quais são as vantagens? Veja, no Brasil tem vestibular tradicional, praticamente todo mês. Tem vestibular com inscrição aberta. Federal de Uberlândia está com inscrição aberta. Federal de Goiás está com inscrição aberta. Federal de Uberlândia. 60 vagas em medicina lá em Uberlândia, por exemplo. Então, tem chance, tá? Tem vestibular quase todos os meses. E eu tenho que pensar que aproximadamente 40% das vagas de medicina para estudar de graça no Brasil são de vestibulares tradicionais. Então, você precisa começar a colocar isso no teu horizonte, no teu radar. Infelizmente, muitas vezes, ou você é vestibulando de medicina, ou você fica caçando vaga. Tanto que aqui no nosso programa Medicina 2X, eu tenho um programa, né, que é o Radar de Oportunidades. É um dos meus entregáveis. Onde tem vaga, meu aluno é informado. E ele recebe o link, o edital e algum comentário. Ele decide se inscrever ou não. Até porque no meu programa, eu tenho gente do Brasil inteiro, né? Então, por exemplo, tem um vestibular lá de São Paulo que não vai ser legal para a galera do Nordeste que participa da minha mentoria, mas vai ser massa para a galera de São Paulo que participa da minha mentoria. E é por aí. Isso significa o que eu estou colocando na prática aqui para vocês. Há uma divisão do processo de competição. Há menos competidores. Tá certo? Algumas vagas também são pouco conhecidas. E elas são de prova, tá? Tem prova para elas. Todas as universidades privadas que abriram depois de 2014, num programa do Ministério da Educação com o Ministério da Saúde, chamado Mais Médicos, elas têm que oferecer para cada 50 vagas 5 bolsas. Essas bolsas, né, algumas universidades usam a prova do Enem, mas uma grande maioria faz prova de bolsa. Então, você tem como ser bolsista, independente da nota do Enem, tá? Existem vários programas. E só não me venha com uma coisa. Estudar medicina fora do Brasil não é seu plano B. Semana passada eu abordei isso bem rápido, mas agora eu queria abordar com um pouco mais de detalhe. Fazer medicina fora do Brasil é o pior atalho que você pode, é o pior plano B que você pode ter. Exceto, se vocês, não, Miriane, eu vou para Argentina e vou morar o resto da minha vida lá. Aí tudo certo. Eu vou para Bolívia e vou morar o resto da minha vida lá. Aí tudo certo. Agora, se você acha que vai fazer faculdade fora para vir ser médico no Brasil, aí você vai enfrentar uma coisa que é 10 vezes pior do que o Enem SISU, e 100 vezes pior do que os vestibulares tradicionais. Uma prova chamada Revalida. O índice de aprovação desse tantinho, cara para fazer. E quando você passa na primeira fase, tem a segunda fase que é prática. O cursinho para a segunda fase, por exemplo, do Revalida, que é uma prova prática, é um exercício da medicina, só tem em São Paulo. Para você passar nesse Revalida, você vai ter que ir em São Paulo fazer esse cursinho. Gente, é muito caro para a segunda fase do Revalida. Bem, por isso que eu digo, se você quiser
né? Tá aí desesperado para entrar em medicina. O que tá te faltando, sabe o que é? Direcionamento. Estudar em alta performance. Saber as oportunidades, onde estão, quando estão. Então, o que tá te faltando é isso, tá? Então, chega de desespero e tenha atitude. A atitude de quem vai ser médico e de quem vai ser médica é agir com frieza. E a frieza que eu chamo é, tipo assim, deixa eu pensar aqui e pensar em tudo que eu posso fazer, tá? Por exemplo, eu recebo alunos no programa Medicina 2X que estão estudando, eu digo que em looping, do mesmo jeito, ano após ano, reprovação após reprovação, se matando de estudar e não saem do canto. Por que não estuda com revisão cíclica, por exemplo? Por que não estuda tendo um planner? Por que não estuda com um planner? Por exemplo, na reta final, tem que ter um planner de reta final. Em outras palavras, é muito importante saber como estudar, o que estudar, quando estudar, que passo dar. Se não é desse jeito, você continua no mundo da aventura. E para passar em medicina, gente, é no detalhe. É cada detalhe, não é detalhe teórico que eu estou falando, não. Detalhe teórico é um detalhe, é mais um outro aspecto. Muitas vezes os meus alunos aprovados nem são os mais geniais. São aqueles que estudaram de forma normal, que seguiram os meus conselhos, que estudaram do jeito certo. Só isso. Tá? E atingem o alvo. E aí você fica o tempo todo, ai, mas passar em medicina é difícil, é difícil. Para de se reclamar. É difícil para todo mundo, para você e para todo mundo. Para você, para a torcida do Flamengo, do Corinthians, de todo canto. Para de se reclamar. Você precisa de um mapa para isso. Eu, inclusive, vou fazer um evento gratuito. Tá? Dia 25, anota aí. Quem tá aqui já anota aí. Dia 25 de fevereiro, 19 horas, eu vou dar uma aula ao vivo. Para você até interagir comigo se quiser. E eu vou falar sobre o mapa da aprovação em medicina. Tá? E quando eu me proponho a falar sobre o mapa eu tenho que dar muito. O mapa não é uma coisa assim no pensamento. Não, mapa fala-se de precisão. Um mapa é preciso para localizar as coisas. Então eu vou falar do mapa da aprovação em medicina. Fica atento que a gente vai abrir as inscrições essa semana, tá? Essa semana a gente libera as inscrições e você já garante, tá, a tua participação. O que eu quero te dizer, veja, eu estou falando há 30 minutos. E eu já falei de muitas oportunidades. Quem tá aqui desde o começo da live? Ou entrou, né? A Clara tá dizendo que ama meus conteúdos. Ô, Clara, obrigado. Você tá falando de onde, Clara? Você que tá aqui. Desde que eu comecei a falar. Eu falei de oportunidades que eu falei de uma forma sobre as oportunidades que você não imaginava que era assim? Coloca aí, sim. Caso que eu tenha trazido para você nessa noite de hoje tinha sido algo que colaborou com a tua visão de que você tem vários planos B, muitos planos B, e que você está desperdiçando. Porque tá só assim, com o olhar de Enem Sisu, né? Ei, Enem Sisu é massa, mas não é a única chance. Lá se concentra 58% das vagas das universidades públicas. O Brasil tem 69 outros processos, que são ou PSS, processo seriado, inclusive para quem já terminou o ensino médio, ou vestibulares próprios, são 37 esses, tá? Em todas as regiões do Brasil tem vestibulares próprios. Ou os extras SISU. Então, é muita oportunidade para estudar medicina de graça. O SISU concentra 58%, tá?
Miguel Márcio está dizendo que meus conteúdos é só papo reto. É verdade, Márcio. Eu até digo, eu tenho que ser verdadeira com vocês, tá? Tenho sim. Eu não posso não ser verdadeira. O ato de passar em medicina, ele é um ato de detalhe. Né? Detalhe. Eu tenho que saber o que é que eu estou estudando, quem está me direcionando. Não se pode dar passos para qualquer lugar. Existem as oportunidades. E essas oportunidades você pode conquistar. Veja, são 9.822 oportunidades em universidades públicas. Você só precisa de uma. Então nada de ficar com coitadismo, chorando, com aquele luto que não passa em cima do Enem. Quero te convidar. Dia 25 vou dar aula, tá? Bem papo reto minha aula mesmo. Dia 25 de fevereiro, 19 horas. A gente vai liberar as inscrições essa semana. Já fica atento aqui. Você que me segue aqui no Sinapse Mentoria, tá? Eu vou anunciar quando as inscrições forem começar essa semana. O que a gente pode concluir? Nessa noite de hoje, você que parou aqui para me ouvir. Primeiro, são muitas oportunidades. O SISU, o Enem SISU é o plano A. Tem o B, C, D, E, F, G, H, o alfabeto inteiro. Não só o plano B. Né? O Enem está muito longe de ser sua única chance. Lembre-se que apenas 2% dos alunos são aprovados dos que concorrem a uma vaga em medicina pelo SISU. 98% é reprovado. Mas muitos dos meus alunos reprovados no SISU estão sorrindo, felizes da vida. E eu ainda tenho mais gente que vai passar na UNEB. O resultado ainda é no final do mês. Mas eu sei, eu tenho gente que está muito bem. E pelos meus históricos dos meus alunos aprovados em anos anteriores na UNEB, por exemplo, só citando aqui essa estadual, né, que fica aqui na Bahia, uma faculdade muito tradicional da Bahia, que é a UNEB, tá? Sua vaga está em uma oportunidade, tá? Sua vaga está em uma oportunidade. No programa Medicina 2X, a gente prepara os nossos alunos direcionando para o Enem e para muitas outras oportunidades, tá? Vestibular próprio, tipo, o programa Medicina 2X, a minha mentoria não é cursinho, não. O William tá dizendo que tá colecionando alguns anos de reprovação. Ô, William, eu tive uma aluna esse ano, chamada Beatriz. Eu vou trazer ela agora em fevereiro para uma collab. Bia ficou 12 anos sonhando passar em medicina. Ela ficou comigo 1 ano na mentoria, tá? Quando ela chegou, ela não tirava nem 500. E 1 ano depois, ela está aprovadíssima na Federal do Rio Grande do Norte, campus de Caicó, matriculada, feliz da vida. Porque em 1 ano, ela estudou direcionado, mudou tudo, mudou o jogo, tá? E Bia, né, Beatriz Amorim, o nome dela, ela, técnica de enfermagem, trabalhava, tem um filhinho de 6 anos, ou seja, casada, tem marido, casa, filho, e ela só tinha aproximadamente 4 horas livres para estudar. Eu peguei as 4 horas que ela tinha e transformei no ouro que ela precisava. Com direcionamento. Quem estudou foi ela. Eu só disse o caminho, o que estudar, quando estudar, para ela poder conseguir a nota e estar passada. Tá? Porque é isso. Tá? Muitas vezes você passou a vida inteira só olhando o SISU. Tem os extras SISUs, que são processos, são 17 hoje no Brasil. E vai aumentar essa quantidade, tá? Vai aumentar. Processos seriados. A Federal de Minas, por exemplo, já anunciou que metade das vagas vão para um processo seriado. Então, gente, eu acredito que você pode conquistar sua vaga em medicina, sim, estudando sozinho. Mas eu tenho certeza absoluta que você ia preferir encontrar uma forma muito mais rápida que não te levasse à exaustão física e mental para ser aprovado. Imagine, ao invés de 3, 4, 10 anos tentando ser aprovado, você conseguir isso em 1 ano. Com um acompanhamento personalizado, sendo guiado por quem entende a aprovação. Às vezes, né, tem a galera que passa e se torna mentor. Não, gente. Eu sou neurocientista. Eu sou especialista em aprovação.
Eu já aprovei mais de 3.500 alunos em medicina. Eu sei o caminho das pedras. Eu sei quando o emocional está travado e por que está travado. E dou os direcionamentos que precisam acontecer na vida dessa pessoa. Seria excelente, né? Você poder fazer parte de um programa que te diz tudo. Mas quero te convidar para uma aula muito especial que a gente vai fazer dia 25 de fevereiro, que é o mapa da aprovação em medicina, tá? Essa semana eu aviso, a gente abre as inscrições, eu aviso vocês, tá? Nos stories aqui no nosso Instagram. E olha, toda segunda-feira, 19h07, eu estou aqui falando com vocês, tá? Na próxima semana, a gente vai ter uma live bem interessante. O tema é para instigar, mas eu vou falar de muita coisa. O tema é mais um ano de cursinho. Eu também tenho um cursinho, tá? Eu sou dona de um cursinho há 25 anos. Chama-se BIOS, aqui em Petrolina. E a gente vai discutir mais um ano de cursinho. A galera que fica ano após ano do cursinho. Nilvanda disse assim: vi essa moça no curso, deve ter sido difícil mesmo, porque a carga horária de técnico de enfermagem é pesada. Isso mesmo, Nilvanda. Essa garota é igual a mim, literalmente. Ô, Miguel, espero que você receba direcionamento, né? Decida ter direcionamento. A Bia, ela veio para o nosso programa Medicina 2X, porque ela sabia que se ela continuasse sozinha, ela não ia passar. Ela ia, mais uma vez, ser reprovada. Afinal de contas, ela foi reprovada durante 10 anos seguidos. 10 anos de reprovação, tá? Até chegar à aprovação. Porque essa aprovação, ela chega. Agora, comigo, ela ficou um ano, tá? A Adria é uma menina, ficou um ano no cursinho comigo, um ano na mentoria, passou. Givaco passou direto da 3ª série do ensino médio. João passou direto da 3ª série do ensino médio. E tem vários outros. Cada um tem uma história, cada um tem uma jornada. Só para você ter uma ideia. Não existe uma receita de bolo. Existem estágios diferentes. Eu, por exemplo, nessa quarta-feira é o dia que eu dou aula na minha mentoria. Eu vou dar uma aula chamada Protocolo ABC. Aprendizagem baseada em ciclos. Porque tem gente que vai estar no ciclo tipo 1. Tem gente que vai estar no ciclo tipo 2. Tem gente que vai estar no ciclo tipo 3. E você pode, em um ano, passar pelos 3 ciclos. O ciclo 1 eu chamo de ciclo básico, o ciclo 2 eu chamo de ciclo clínico e o ciclo 3 eu chamo de ciclo internato. Na verdade, é uma referência aos anos, né, do curso de medicina. Em medicina, do 1º ao 4º período é o ciclo básico, do 5º ao 8º é o ciclo clínico e do 9º, né, ao 19º é o ciclo internato. Então, eu uso isso. A Nilvanda está aqui testemunhando, né, que chorou quando viu Bia, porque você se identificou. Eu sei. E Bia, ela procurou exatamente o direcionamento, porque sem direcionamento, ela reconhece, ela não estaria aprovada. Ela investiu em estar no programa Medicina 2X, ela não faltava uma única aula. Ano passado eu dava aula nas quintas-feiras, esse ano eu fiz um ajuste de agenda, passei a dar aula nas quartas-feiras. Ela nunca faltou uma única aula da mentoria. E não era não faltar, ela seguia absolutamente o que eu estava recomendando para o ciclo dela. Bia, por exemplo, ela chegou no ciclo básico, atingiu o ciclo clínico e foi para o ciclo de internato em um ano. Tá? Às vezes, alguns alunos tentam me desobedecer, tipo, eu recomendo atividades de ciclo básico e a pessoa não, começa a imitar o colega que está do lado, que está no ciclo clínico, ou está no ciclo internato. Bagunça tudo, cara. Aí, tipo, nada, e morre na praia. Porque não é estudar, é estudar com eficiência do que está estudando. Tá? De como vai estudar, de como vai executar o ato de aprender. Eu me dedico a estudar neurociência há mais de 2 décadas. Quando ninguém nem falava nisso. Quando nem era moda. Hoje um monte de gente já se dedica à neurociência. Então, massa, gente. Foi legal demais estar aqui com vocês.